Estou com um caso de uma paciente que é gestante e está com diabetes mellitus gestacional. Detalhe, segundo ela, os níveis de glicose não têm uma média. Ela diz que varia muito e já foi para 134. No momento, ela está fazendo uma dieta alimentar somente. O que me preocupa é a questão dos níveis que ela apresenta, dos níveis de glicose, né? Qual nível seria seguro para o atendimento odontológico? Ela precisa de restauração e RAP, eu acho que é raspagem. Vou chutar. Alguém sabe o que é RAP? Raspagem, eu detesto sigla. Eu detesto sigla porque eu não sei ler sigla. Raspagem, deve ser raspagem, né? E raspe, pontinho, deve ser raspagem. Vamos lá então, olha só. Tem uma gestante, ela está com diabetes gestacional, não está equilibrando a glicemia dela e eu preciso fazer um procedimento invasivo. Preciso fazer a raspagem, preciso fazer a restauração. Raspagem e alisamento radicular. Raspagem e alisamento. Raspagem e alisamento, mas o P é da onde? Não veio da onde? Não tem, gente. Manda aí o que é RAP. Raspagem e alisamento só se for periodontal. Raspagem, alisamento, radicular. Enfim, vamos lá, certo? E aí, o que eu faço? Docs, vamos por partes. Olha só o que me chamou a atenção. Vou pontuar aqui, tá? O que você precisa saber para atender essa paciente, né? Que a sua preocupação está em relação ao nível de glicose. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente no atendimento de uma gestante, num caso desse, é o seguinte. Durante a gestação, existem muitas mudanças hormonais, fisiológicas da gestação. Uma delas, em especial para mulheres que têm já obesidade, têm um histórico de diabetes na família, né, não têm hábitos alimentares muito equilibrados, existe a chance, né, o risco de desenvolver a diabetes gestacional. Então, o próprio nome diz, é uma alteração sistêmica decorrente de todas as alterações hormonais da gestação, certo? Então, assim, de certa forma, quando a gente avalia uma gestante, é uma das coisas que a gente tem que olhar, né? Porque pode ocorrer, não quer dizer que é normal, é uma patologia da mesma forma, mas digamos que é um pouco comum a gestante apresentar essas variações de controle glicêmico durante a gestação, por toda a modulação e modificação hormonal fisiológica da gestação, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que é comum ter a diabetes gestacional e mesmo que a mãe, né, mesmo que a mulher gestante, ela não... Mulher gestante não existe... não, apesar que existem homens gestantes hoje em dia. Mas a mulher que está gestante, a pessoa que está gestante, essa pessoa, ela vai ter alterações da glicemia, certo? Então, o padrão, todos os padrões de batimento cardíaco, de pressão arterial, incluindo de glicemia e até de saturação, né? Até de saturação de oxigênio, estarão alterados nas gestantes. Então, sabe aquela tabelinha? Quem já aqui abaixou meu e-book? Quem não abaixou, entra lá, pamelaperes.com.br/e-book, você faz o download do meu e-book gratuito e lá tem exatamente quais são a tabelinha, né, de referência para pressão arterial, glicemia, saturação de oxigênio e batimento cardíaco. E você vai ver, se você já fez o download desse e-book, que para gestante o parâmetro muda. Para gestante muda. Por exemplo, a gestante é mais comum ela estar num quadro de hipotensão. É mais comum ela estar num quadro de hipotensão do que de hipertensão. A chance dela ter uma glicemia, os níveis glicêmicos dela vão alterar, incluindo o limite de que se considera diabetes gestacional, né? É um pouquinho diferente de um padrão de um paciente não gestante, tá? Uma mulher não gestante, um homem não gestante, ok? Tudo bem? É doido falar isso, né? Tipo, mulher gestante, homem gestante, mas gente, é um fato, tá? A gente tem que se preparar como profissional de saúde, que a gente tem inúmeros tipos de gêneros e nós temos pessoas transgêneros, homens que estão engravidando, então vai ser um desafio interessante e a gente tem que se adaptar a isso, né? Eu me policio para utilizar os termos corretos e especialmente quando se trata de gênero. Beleza, vamos continuar aqui então. Ok? Então é normal essa alteração. Tá? A gestante vai ter parâmetros diferentes e é comum, não quer dizer que é normal, mas é comum ocorrer a diabetes gestacional.
Como é tratado a diabetes gestacional? Basicamente, como a colega inclusive colocou aqui, alimentar. Então, essa gestante, ela vai mudar a alimentação dela para tentar adequar isso, certo? Para tentar reduzir realmente a quantidade calórica, o consumo de carboidratos, de açúcares, enfim, né? Reduzir para que consiga nivelar isso, colocar no padrão normal, ok? Então, não espere que durante uma gestante com diabetes gestacional, ela vai tomar algum medicamento. Às vezes não é necessário mesmo. E isso mostra que, atenção aí para a colega que mandou a pergunta, tá? Olha só, uma glicemia 134 é uma glicemia elevada? É. Se fosse uma paciente não gestante, seria considerado um paciente diabético se a glicemia em jejum dele estivesse 134? Com certeza seria considerado um paciente diabético, ou no caso, uma paciente diabética, né? Aqui também a gente considera, enquadra como diabetes gestacional, só que esse valor não é um valor alterado ou aumentado ao ponto de justificar o não atendimento odontológico. Apesar da gente ser comum a diabetes gestacional, né, em mulheres gestantes, enfim, é meio redundante falar, mas vocês estão entendendo, né, Docs? Diabetes gestacional em mulheres, tá bom? Então, a gente, apesar de ser comum, a gente tem essas variações, vai ter alteração da glicemia realmente, só que uma glicemia de 134 não é uma glicemia elevada, mesmo para uma gestante, mesmo tendo essa mudança de parâmetro, certo? E aqui a preocupação, né, seria seguro? Olha só que interessante, é aqui que eu queria chegar. A dúvida da colega é seguro eu tratar uma gestante com diabetes gestacional? Tendo uma glicemia de 134? Pois é, agora é a hora do quebra de paradigma. Agora que você fala, meu pai, né? Eu já tenho insegurança para tratar a gestante. Quiçá uma gestante diabética com essa glicemia que não está equilibrada, que está descompensada. Pois é. Só que olha só, quais são as duas alterações que a colega traz aqui pra gente que esse paciente tem? Né? Qual foi o diagnóstico dela e qual que é a demanda de tratamento odontológico? Restauração e raspagem. Docs, existe uma evidência imensa na literatura, incluindo pacientes gestantes, de pacientes que a doença periodontal, ela agrava a diabetes. E a gente também inclui aqui a diabetes mellitus. O fato da paciente ter doença periodontal, ter uma infecção gengival periodontal, isso leva a uma inflamação sistêmica local, certo? Ali, periodontite, uma infecção local. Essa infecção local desencadeia toda uma cadeia de resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória leva a uma resistência insulínica maior, ou seja, aquela paciente gestante, ela não está conseguindo, já é difícil ela controlar a glicemia, né, o diabético. Com a doença periodontal é ainda maior, por quê? Essa inflamação leva essa resistência insulínica, a insulina não consegue trabalhar bem e, consequentemente, o controle glicêmico desse paciente é muito mais difícil. Certo? Então, pegou a dica aí para reformular? Dica número 1. Não se assuste com o fato de gestantes entrarem num quadro de diabetes gestacional. Muitas vezes, depois que passa a gestação, depois que tem o bebê, isso já some, isso se equilibra, né? A paciente não tem mais esse quadro, então não se assuste com isso. Não é porque a paciente é gestante diabética, né, teve diabetes gestacional que a gente vai deixar de atender. Pelo contrário. Número 2, dica 2 aqui. Uma glicemia 134 por uma gestante não é uma glicemia elevada. E Doc, eu podia aqui passar horas para vocês destrinchando os parâmetros glicêmicos, mas é muito mais importante você entender o terceiro ponto aqui dessa dúvida da colega é que o fato dela ter uma infecção odontológica, principalmente uma infecção periodontal, não irá ajudar em nada, na verdade irá prejudicar e irá piorar o quadro da diabetes mellitus dela. Saca? Então aqui, ó, não precisa você ter essa noção de qual que é o nível seguro. Seguro é ela continuar com infecção odontológica. Não seguro é a gestante continuar com infecção odontológica, mesmo ela tendo diabetes gestacional. Tá bom? Então, sim, trate. Pô, mas e se tivesse mais alto? E se tivesse na casa dos 200, né? Mas acima de 200, super alta. É alta? Realmente é alta. Justifica o não atendimento? De forma alguma.
Sim, você tem que tratar. Só que aí o que você vai ter que dominar? Qual é o protocolo de atendimento específico para gestantes e pessoas que têm diabetes? Então, você soma os 2 protocolos, certo? De atendimento. No que, Pamela? No que sentido? Uso ou não de terapia, full mouth disinfection antes do atendimento. Eu poderia ficar aqui horas citando para vocês todas as opções, tá? Mas a gente vai focar aqui na dúvida pontual da colega, certo, Doc? Então, sim, trate ela com certeza, mesmo com essa glicemia. Preferencialmente, já inicie com a raspagem. Você vai ver que isso diretamente, não é brincadeira, diretamente vai ajudar ela a controlar a glicemia dela, tá? Isso é muito interessante, eu adoro receber esses casos de vocês e eu vejo muitas vezes as dúvidas. E eu vejo também colegas que estão ali se empenhando, que querem fazer mais pelos seus pacientes. Só que, Docs, você aí que tá me ouvindo, às vezes você não faz ideia da tua capacidade, da importância que a odontologia tem no tratamento tanto de gestantes como qualquer outro paciente com alteração sistêmica. A gente sempre pensa dessa forma, né? Sempre não, mas... quando a gente tem um caso mais desafiador, especialmente de gestante, a primeira coisa que geralmente vem na cabeça é: meu Deus, qual é o risco? Eu vou prejudicar? Será que o tratamento odontológico vai prejudicar essa gestante? Uma das primeiras coisas que você pensa. E isso é algo que eu estarei aqui o resto da minha vida, não me cansarei de dizer que o tratamento odontológico não prejudica o teu paciente, mesmo que seja gestante, mesmo que tenha diabetes gestacional. Tá? Não prejudica, pelo contrário. Ó, dentista, doc, você que tá aqui comigo ao vivo, presta atenção. Ó, pá, presta atenção, pra você já começar na semana que vem já preparado, tá bom? Presta atenção. Você, o teu cuidado, o cuidado odontológico, o teu trabalho, ajuda na saúde sistêmica. Não se resume à saúde bucal. Inclusive, o termo saúde bucal, ele é bem errôneo. Né? Não existe uma saúde bucal, a saúde bucal é algo isolado, né? Saúde sistêmica. Se uma mulher ela tem uma infecção ginecológica, tem um problema de saúde ginecológico, isso afeta ela completamente. Se alguém tem um problema cardíaco, isso afeta sistemicamente todo o paciente. E se alguém tem um problema odontológico, uma doença odontológica, isso não se limita à boca, isso se limita a todo o organismo, a todo o corpo, tá bom? Então vamos parar, desde já, ó, chicoting aqui, de pensar que antes, quando você pega um caso desse, meu Deus, qual será o risco, que cuidado, lógico, a gente vai pensar todos os cuidados, mas tipo, tirar da cabeça que o teu cuidado de alguma forma causa algum risco. Se você planeja o teu tratamento odontológico, está assim presente para os protocolos de atendimento, sabe avaliar corretamente, né? E é por isso que eu faço essas lives para te ajudar com tudo isso. Então, se você tem esse domínio do atendimento, você faz sem medo, pelo contrário, aí que você é muito mais resolutivo e consegue cuidar realmente do teu paciente. Trazer para ele não só saúde bucal, mas saúde na sua totalidade. Fechou? You're the